Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre 7 jogadores, 7 promessas do mundo do futebol que não vingaram. Os moleques aí eram considerados grandes talentos, eram comparados a outros grandes jogadores e depois acabaram não vingando. Aliás, não vingaram até agora, né? Tem alguns aí que ainda são muito jovens e pode ser que vingue e vire um grande jogador, mas por enquanto não vingou nada, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu tenho que te pedir uma moral. Já deixa o like no vídeo, aproveita também, se inscreve no canal e também aproveita para me seguir lá no Instagram, tá bom? Agora, bora começar falando do primeiro jogador e ele é Lazar Markovic. O ponta de 26 anos começou a sua carreira no Partizan em 2008 jogando pelo Sub-15, então foi evoluindo e mostrando as suas qualidades e em 2013 chamou a atenção do Benfica, que pagou 10 milhões de euros pelo jogador. No time português, ele mostrou sua extrema velocidade, seu pique explosivo e como era habilidoso. Com isso, já se falava que o jovem de apenas 19 anos era uma das grandes promessas do futebol e também um dos pontas que jogavam na Europa com mais potencial, tanto que o Liverpool ficou de olho e o comprou apenas um ano depois. Lá nos Reds, o jogador marcou apenas 4 gols e não agradou nem um pouco ao técnico Brendan Rodgers. A diretoria o emprestou para o Fenerbahçe, Sporting de Portugal, Hull City, Anderlecht e por fim o seu contrato acabou em 2019. Ele foi para o Fulham em janeiro e lá os torcedores ficaram bastante animados, pensaram, pô, Lazar Markovic era uma promessa e quem sabe ele vingue agora no nosso clube, né? Mas isso daí não aconteceu, galera. Ele terminou de mostrar que realmente era fraco demais e não era nem sombra do jogador que foi no Benfica. Apenas 6 meses depois, o seu contrato também se encerrou e o jogador ficou 2 meses sem clube. Ele foi contratado em setembro do ano passado pelo seu time de formação, o Partizan Belgrado. Só pra vocês terem uma noção, lá ele nem é titular e marcou apenas 4 gols nesta temporada. Quando eu lembro de Lazar Markovic, não tem como eu, pessoalmente, né, não lembrar do FIFA, mano. Eu lembro quando ele jogava no Benfica, eu comprava ele direto em todo modo carreira. Eu lembro que a galera falava muito que ele era rápido, aliás, ele mostrava isso, que era muito rápido, habilidoso, e todo mundo achava que ele ia se tornar um grande jogador, um grande ponta, mas infelizmente acabou não dando muito certo, né? Você contratava bastante ele no FIFA também? Eu contratava em todo modo carreira que eu jogava, Lazar Markovic tava no meu time. Agora bora falar do segundo nome e ele é Richairo Zivkovic ou Ricairo Zivkovic, não sei como é que fala. É Richairo ou Ricairo? Galera, coloquem nos comentários. Eu já vi comentaristas falarem dos dois jeitos, hein? Não vem me criticar aqui não, quero saber como é que fala direito. O atacante começou sua carreira no Groningen em 2012 e 2 anos depois foi contratado pelo Ajax, que é muito conhecido por revelar novos talentos. Em 2015 ele foi considerado pela torcida o novo grande artilheiro do Ajax e que teria um grande futuro pela frente, mas isso obviamente acabou não dando certo. Ele foi emprestado para o Willem II, Utrecht, e em 2017 foi vendido por apenas 1 milhão de euros para o Ostend lá da Bélgica, onde marcou 12 gols e acabou chamando a atenção do Changchun Yatai da China. Então o time chinês o comprou por 2 milhões de euros e lá o jogador marcou até que bastante gols. Ele voltou para a Inglaterra em 2019, emprestado para o Sheffield United, onde está por enquanto até hoje. Nesta temporada ele não jogou absolutamente nenhum minuto pelo time da Premier League e é mais um cara que amarga o ostracismo. Eu lembro que o Zivkovic na época da Ajax, todo mundo falava muito desse cara, mano, mas eu não sei se ele foi muito jovem lá pra China, não sei se ele acabou se perdendo quando saiu do Ajax, eu só sei que o moleque realmente não brilhou e agora no Sheffield United, meu amigo, o negócio ficou feio, hein? Mas como eu falei, ele ainda é muito jovem, ele tem 23 anos, pode ser que venha brilhar mais pra frente. Vocês confiam aí que Zivkovic ainda é uma joia que vai brilhar? Coloquem nos comentários se você acha que sim ou que não, beleza? Agora eu vou falar do terceiro jogador e esse cara é outro moleque que eu contratava bastante lá no FIFA e ele é Yassine Benzia. O atacante em 2012 tinha apenas 17 anos e brilhava muito pelo Lyon Sub-19 e também pela seleção francesa, tanto que lá no país falavam que ele seria o próximo grande camisa 9 da seleção principal. Em 2015 ele foi vendido para o Lille, onde ficou por 3 anos e marcou somente 11 gols neste período. Então o clube viu que ele não era tudo isso e começou a emprestá-lo. O jogador já passou por Fenerbahçe, Olympiacos e hoje em dia está no Dijon, lá da França, onde não marcou nenhum
nenhum gol nesta temporada e também não deu nenhuma assistência. Podemos ver aí que seu sucesso na base nunca se repetiu e hoje em quem é o grande jovem atacante da seleção francesa é Kylian Mbappé e ainda é muito mais novo que Yacine Benzia, que hoje em dia tem 25 anos. É duro quando colocam muita pressão em cima de um jovem jogador que às vezes não aguenta, né? Aí começaram a falar que ele seria o próximo grande 9 da seleção francesa. Eu acho que ele não aguentou e começou a decair. A cada temporada o futebol dele é ainda pior. Eu sinceramente acho que Yacine Benzia nunca mais vai vingar, galera. Não vingou e não tem mais chance de vingar. Aliás, chance ele tem, né? Tem 25 anos só. Mas eu acredito que não vai passar da... onde tá, né, mano? Eu acho que não vai evoluir muita coisa do que tá hoje em dia, beleza? Vamos falar agora do próximo nome e ele é Alen Halilovic. Aqui temos um caso de uma das promessas que mais esperava vingar no mundo do futebol, que eu pelo menos vi nos últimos anos. Alen Halilovic começou sua carreira no Dinamo de Zagreb em 2011 e um ano depois já estreou como profissional pelo time croata. O jogador começou a ser chamado de Messi croata por suas habilidades, ótima visão de jogo, assistências e gols marcados. Então o Barcelona o contratou por apenas 5 milhões de euros. Ele veio com status de grande promessa e a torcida esperava que ele se tornasse um dos melhores meias da Europa, mas o jogador não resistiu à pressão e não fez nada no Barcelona. Então foi emprestado para o Sporting Gijón, onde marcou 5 gols. Depois foi vendido para o Hamburgo pelo mesmo valor que gastaram quando compraram do Dinamo de Zagreb, ou seja, 5 milhões de euros. E lá foi ainda pior, galera, ele não conseguiu se firmar no time alemão e foi emprestado para o Las Palmas, onde também acabou não fazendo nada, e assim que seu contrato acabou com o Hamburgo, ele ficou livre no mercado. Então o Milan foi lá e falou, ó, vamos tentar contratar o cara, vamos ver se ele vinga aqui no San Siro. Mas a história se repetiu, em apenas 6 meses o Milan já emprestou ele para o Standard de Liège. Depois ele foi emprestado para o Heerenveen, onde está até hoje. Lá o jogador até que melhorou um pouquinho, marcou 3 gols na temporada e deu 5 assistências, conquistando cada vez mais o seu espaço lá na Holanda e tentando mostrar que ainda tem o potencial pelo qual um dia foi chamado de Messi croata. Eu acho que o Alen Halilovic é um jogador que ainda pode vingar, galera, pelo menos na minha opinião. Ele criou um pouquinho mais de consciência, tá jogando um pouquinho mais de bola lá no campeonato holandês e quem sabe aí já a gente ouve falar um pouquinho mais dele, quem sabe ele volta a mostrar aí o bom potencial. Ele já falou inúmeras vezes que foi muito prejudicado por ter sido comparado aí com Messi, chamado de Messi croata. Ele falou que não aguentou muito na cabeça não, mano, pressão psicológica foi muito grande, né? Aliás, ser comparado a Lionel Messi não é pra qualquer um, né, galera? Messi só existe um. O próximo jogador é o português Renato Sanches. O meio-campista começou sua carreira no Benfica em 2010 e rapidamente foi escalando até chegar no time principal em 2015. O jogador explodiu de vez nesse ano, onde foi campeão nacional e foi considerado um dos melhores meias do campeonato português, além de fazer boas atuações pela seleção portuguesa, onde foi campeão da Eurocopa em 2016 e eleito o melhor jogador jovem da competição, além de também ser eleito o Golden Boy neste mesmo ano. Então o jogador que estava com o hype lá em cima foi contratado pelo Bayern de Munique, mas aí sim a sua carreira começou a ir ladeira abaixo. No seu primeiro ano no time bávaro, ele mal recebeu chances e ficou no banco em muitos jogos na temporada, e depois acabou sendo emprestado para o Swansea City. Apesar de ser um time menor, o jogador também não conseguiu engatar e conquistar a sua vaga como titular e atuou em apenas 15 jogos. Um ano depois, ele voltou para o Bayern, onde ficou por mais uma temporada, onde recebeu menos chances ainda, o que o irritou bastante e o fez pedir para ser negociado. Em agosto de 2019, o Lille pagou 20 milhões de euros e o levou embora. Lá o português atua com mais regularidade, mas nem de longe é o jogador que era na época do Benfica. Renato Sanches ainda tem 22 anos e eu acredito que ele ainda pode vingar, hein? O que vocês acham? Eu acho que talvez um retorno pro Benfica fosse muito benéfico aí pra carreira dele. Quem sabe o moleque voltar a bombar, né? Foi campeão da Eurocopa, eleito o melhor jogador jovem da competição, Golden Boy. O moleque tava muito em alta. Não sei se a pressão toda fez mal pra ele, mas o que importa é que ele ainda é muito jovem e pode vingar, né? Vamos falar agora de outro jogador e é o brasileiro Lucas Piazon. Aqui temos um dos jogadores mais viajados do mundo do futebol. Ele começou a sua carreira no Coritiba, passou por Atlético Paranaense e depois foi vendido para o São Paulo, onde realmente mostrou seus talentos nas categorias de base, sendo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2010 e também campeão pela seleção brasileira sub-17 do Sul-Americano. Como o jogador estava em alta, ele acabou chamando a atenção do Chelsea por sua velocidade e habilidades, e então os Blues em 2013 compraram o jogador por 7 milhões de euros. E esse daí pode ser aquele famoso caso do jogador que vai muito jovem para a Europa e não aguenta pressão. Lá no time inglês, onde tem contrato até hoje, ele jogou apenas 3 jogos, já foi emprestado para o Málaga
Braga, Vitesse, Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo Verona e agora está no Rio Ave lá de Portugal, onde atuou por apenas 9 jogos nesta temporada, marcando 3 gols. Após 8 anos lá na Europa, ele ainda não conseguiu se firmar e mostrar realmente o seu valor para conseguir a sua vaga lá no Chelsea. O Piazon tem 26 anos, eu acho que já ele retorna pro Brasil. Eu acredito que o Chelsea não vai renovar mais uma vez o contrato do brasileiro, até porque os caras só emprestam, ele acaba não vingando em nenhum clube, não acaba fazendo nada relevante em nenhum time. Eu acho que já ele volta aqui pro Brasil. Vocês acham que o Piazon ainda pode bombar lá na Europa, ou realmente é melhor daqui a pouco ele voltar e quem sabe aqui no Brasil, né, mostrar aquele bom futebol lá da época do São Paulo nas categorias de base? E o último jogador é Hakim Mastur. Esse aí nem promessa do futebol de verdade ele foi. Tudo começou quando ele viralizou nas redes sociais por seus vídeos no YouTube. Ele chegou até vencer Neymar num desafio de freestyle. Então o moleque ficou muito hypado nas redes sociais, com a molecada falando que ele jogava demais, que ele era muito bom, que ele tinha batido o Neymar, que ele tinha muita habilidade. Então começou a viralizar demais e muitos times acabaram procurando ele. Mas quem venceu a briga pela sua contratação foi o Milan, que o trouxe em 2012 junto ao Reggiana por 2 milhões de euros. Mas com certeza o time italiano se arrepende até hoje e eu acredito que foi um dos piores negócios que o Milan fez, já que o jogador nunca, e eu digo nunca mesmo, fez nada de relevante no futebol e mostrou que realmente ele era bom só em viralizar na internet e também ali fazendo freestyle. Com isso ele foi emprestado para o Málaga, PEC Zwolle lá da Holanda e em 2018 ficou sem contrato. Então ele foi contratado pelo desconhecido PAS Lamia da Grécia. Lá foi ainda pior, galera. Ele sumiu por 2 meses, então o clube resolveu aí rescindir o seu contrato, já que ele mostrou aí que não tinha nenhuma responsabilidade. No ano passado ele recebeu mais uma chance no futebol profissional e foi contratado pelo Reggina, que disputa a 3ª divisão italiana. Nesta temporada o jogador jogou apenas um jogo e o time já se arrependeu do negócio. Se continuar assim, eu acredito que já ele vai se aposentar bem jovem e quem sabe a ingressar em alguma outra profissão. Esse Hakim Mastur eu acho que foi a maior enganação da história do futebol, galera. O cara viralizou nas redes sociais e nem sabia jogar bola direito ele sabia, né? Nunca fez nada de bom por nenhum clube que passou e como eu já falei, deve ser um dos piores negócios que o Milan já fez. Agora eu quero saber de vocês outros nomes pra eu fazer uma parte 2, parte 3, parte 4, sei lá quantas partes. O que não faltam são jogadores aí que eram considerados grandes promessas do futebol e acabaram não vingando. Coloquem nos comentários aí algumas indicações, tá bom? Comentem aqui quem dos 7 jogadores você ainda acredita que pode virar um bom jogador, pode vingar. Tamo junto, galera. Valeu! Falou!